Vamos aprender a costurar um porta-guardanapo, que também pode ser uma linda petisqueira? Vou te ensinar agora. Olá, eu sou a Paula, do Ateliê Entre Linhas. E nessa série de Natal, que nós vamos continuar hoje, nós vamos te ensinar a fazer o porta-guardanapo, que pode ser uma petisqueira muito fofa. Nós vamos disponibilizar o molde em 2 tamanhos. E vamos te sugerir um terceiro tamanho, onde ela vai se transformar numa linda cestinha de pão. E vamos te ensinar também a fazer um pano de prato muito fofo, decorado com o seu jeito, com o seu estilo. Esse é um produto que as minhas alunas vendem muito, é muito versátil. Então vamos junto para a aula? Então vamos começar aqui a aula do porta-guardanapo. Vamos posicionar aqui o tecido dobrado, direito com direito. E vamos posicionar aqui o molde onde está pedindo dobra, na dobra do tecido. Posicionamos, vamos fazer o risco com um lápis 6B ou giz de alfaiate, alfinetar e cortar em cima do risco. Vai fazer da mesma forma na manta, R1 e no forro. Depois de cortadas, as partes vão ficar assim. Tecido principal, manta R1 e o forro, uma parte de cada. Depois que fizer essa parte do corte, você vai posicionar o tecido principal com o avesso posicionado no lado da resina da manta, vai passar com ferro bem quente ou passar cola spray temporária e riscar o matelacê. O matelacê eu já expliquei como que faz no vídeo anterior, que foi do porta-vinho. Eu vou deixar o card aqui embaixo, o link aqui embaixo, para vocês darem uma olhadinha e tirarem a dúvida quem tiver ou quem não souber fazer o matelacê. Depois que nós fizermos o matelacê, vai ficar dessa forma. Passamos a ferro para tirar a marcação da caneta temporária. Vamos posicionar direito com direito o forro sobre o tecido matelaçado. Vamos alfinetar com o alfinete nessa posição, apontado para onde vai passar a costura. E você vai fazer uma costura depois em toda a volta e vamos deixar uma abertura num dos lados. Passar uma costura com o pé de máquina, com retrocesso no começo. Passei a costura aqui em toda a volta, deixei uma abertura para desvirar a peça no final e agora eu vou chanfrar. Eu vou cortar as pontas aqui da peça, vou fazer isso nas 4 pontas. Para quando eu desvirar, eu não ficar com excesso, com acúmulo de tecido aqui nas pontas. Passei a ferro para assentar as costuras e agora eu vou fechar aqui esse buraquinho. Como que nós vamos fechar? Nós vamos fechar com a cola pano. Essa cola pano que eu gosto de usar é da marca Glitter, tá? Ela também vocês vão encontrar lá na loja online da Mabesita, que fornece aqui esses tecidos lindos pra gente e todos os materiais que a gente está usando nessa aula. Nós vamos deixar o link delas aqui embaixo na descrição do vídeo. Coloquei a cola. Por que que a gente faz esse fechamento aqui com cola? Porque fica um acabamento tão bom quanto o ponto invisível e para quem não tem habilidade com a costura à mão com o ponto invisível, isso não fica um fator de dificuldade. A cola pano é só você ter cuidado para não passar muita, para não sujar o tecido. No mais, não tem segredo nenhum. Vamos passar o ferro para acelerar o processo de secagem da cola. Passei o ferro para acelerar o processo de secagem da cola e mesmo assim eu vou fazer uma costura de pesponto em toda a volta para dar acabamento no porta-guardanapo. Então eu já adiantei a costura de pesponto em toda a volta e já dobrei aqui as pontas e vou mostrar para vocês como que é para ser feito, ó. Dobra aqui forro olhando para forro e vou fazer uma pontinha assim. Nessa pontinha eu vou marcar
4,5 centímetros. E vou fazer um risco. Depois vou colocar um alfinete. E você vai fazer isso em todas as pontas, como eu fiz aqui. Vamos fazer uma costura em cima do risco, com retrocesso no começo e no final. Fizemos a costura em todas as partes e ele já vai ficar com esse formato de cestinha. Nós vamos trazer a ponta aqui da quina e vamos fazer uma costura aqui, ó. Só que é um pontinho que ele vai ficar parado no mesmo lugar, que a gente chama de zigue-zague. E aí você tem que reduzir a velocidade da máquina para 0. Fica um pontinho só que vai fixar essa parte aqui. Se você quiser, você pode colocar um botão também, não precisa ser só o pontinho. Agora eu vou fazer nas outras pontas. E pronto, acabamos o cestinho. Eu vou disponibilizar o molde em 2 tamanhos e vou disponibilizar uma medida maior também. Na descrição aqui do vídeo tem a medida maior, se você quiser fazer uma cestinha de pão. Então, para fazer o pano de prato, não tem molde, nenhuma medida padrão, porque os panos de pratos variam muito de largura de acordo com o fabricante. A regra você vai usar a largura do pano de prato e vai acrescentar 4 centímetros no tecido que você vai colocar de detalhe. Para o tecido de acabamento, nós vamos colocar a largura mais os 4 centímetros por 10 centímetros aqui de largura. O tamanho aqui do pano de prato para o tecido principal, mais 4 centímetros e aqui 12 centímetros de largura. O tecido que vai ser o nosso tecido de detalhe, nós vamos dobrar aqui as laterais para ficar da largura do pano de prato. Então, a gente dobra e vinca no ferro e vamos dobrar aqui na metade, certo? E vamos posicionar com a dobra para baixo, sobre o pano de prato. Vamos alfinetar, certificando que ele tá bem alinhado aqui na parte de baixo. E depois a gente passa uma costura aqui em toda essa extensão. Agora a gente vai usar essa lateral esquerda do pé calcador como guia, alinhado aqui na beiradinha do tecido. Eu tive o cuidado de trocar a linha de baixo da bobina e colocar a linha branca. E você pode respeitar isso de acordo com a cor do seu pano de prato. Então, a linha da bobina, ela tem que seguir a cor do pano de prato. Passei a costura em toda a extensão. Agora eu vou tirar o alfinete e vou posicionar o outro tecido. Vou posicionar o tecido direito com o direito do tecido que eu acabei de costurar. E já vou dobrar aqui as laterais, deixando na mesma largura do pano de prato. Alfinetei, paralelo aqui os 2 tecidos, vou fazer uma costura em toda essa extensão e já tô deixando aqui, ó, as laterais dobradas na mesma largura do pano de prato e já vinquei aqui a parte de cima também do tecido com 2 centímetros para dar o acabamento depois. Fiz a costura, agora eu vou sobrepor essa tira aqui sob o pano de prato e vou passar ferro para assentar todo mundo antes de fazer a costura de acabamento. Se quando você desvirar, você perceber que o tecido de baixo ainda tá maior que o pano de prato, a gente ajusta mais um pouquinho aqui, levando a dobra para dentro e deixando todo mundo alinhado. E vamos alfinetar para passar a costura em toda a extensão do tecido de florzinha. Para começar essa costura de acabamento, vocês percebem que eu avancei um pouquinho o tecido, eu vou começar com ela um pouquinho mais à frente, porque aqui como a gente tem um acúmulo muito grande de tecidos, não vai dar para fazer o retrocesso.
Fizemos a costura em toda a volta e tá pronto o pano de prato. Você tem a opção de colocar ou não esse tecido. Você pode fazer também só com o tecido de florzinha. Aí fica opcional. E aí, gostou da nossa aula? Viu como não é um bicho de 7 cabeças? E eu vou junto com você nessa série e em outras séries que nós estamos preparando te ensinar a costurar de forma simples e descomplicada e muito criativa. E se você perdeu o vídeo anterior, acesse aqui o card ou o link abaixo que nós vamos deixar disponível o link do porta-vinho e o porta-taça. E fica ligado, porque a nossa série vai continuar e o próximo vídeo vai ser um jogo americano feito com retalhos. Incrível e lindo. E acompanha a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, que lá a gente mantém informado de tudo que está rolando aqui no canal e todos os lançamentos. Obrigada e até a próxima!